Vozes da Capela. A voz da cultura, da literatura e das artes de Pedro Leopoldo. Ouça quem escreve, cria e transforma. Muito bem, estamos de volta com o nosso Vozes da Capela, o nosso podcast semanal, e contamos sempre com a sua audiência, com a sua participação. Charles, bom estar com você novamente. Bom estar com você novamente, Gê. Ficou oferecendo, bom brincar com você, estar com você. Mas enfim, hoje estamos aqui com o convidado Ricardo Serafim. Quem que é Ricardo? Você já conhecia o Ricardo? Você acredita que sim? Conheço Ricardo Serafim, gente, há muito mais de 40 anos. Engraçado que eu uso um anel aqui no dedo parecido com o dele. É mesmo? Ricardo Serafim, funcionário da Prefeitura de Pedro Leopoldo, meu marido, que eu tenho o prazer de pela segunda vez entrevistar, esteve comigo no meu programa na Rádio PL-FM e hoje volta aqui conosco na Capela. Pois é, prazer recebê-lo aqui. Ricardo, além de funcionário público da Prefeitura, também secretário da Academia Pedro Leopoldense de Letras e Artes. E isso é uma honra, né? Estar participando da Capela, né? Eu posso dizer assim, né? Como um colaborador, né? Porque o naipe do pessoal aqui é muito alto, né? E a gente está aqui abraçando a mesma visão, né, da Capela, que é uma visão que eu entendo de levar cultura, né? Tornar isso acessível para o cidadão, e essa ideia me encanta muito. E eu posso dizer que você é alguém que leva a cultura de Pedro Leopoldo diariamente, né? Porque a sua função hoje na Prefeitura de Pedro Leopoldo, se eu estou certo, é exatamente essa função de levar essa cultura de Pedro Leopoldo adiante. E, inclusive, quando eu estive lá na Praça da Estação, no aniversário de 102 anos da cidade, eu participei ali da sua palestra, né, lá na biblioteca ali da Praça da Estação, e eu aprendi muito, foi muito enriquecedor para mim, né? Eu não sabia sobre a história de Pedro Leopoldo, a história do Antônio Alves, né? Eu fiquei encantado demais e tenho repassado essa história que eu aprendi com você naquele dia. Isso já tem o quê? 2 anos? 2 anos. 2 anos atrás, né? Eu fiquei muito encantado, não só com a história em si, mas com a sua desenvoltura, com a sua habilidade de poder transmitir o conhecimento da cultura da nossa cidade de Pedro Leopoldo. E isso é uma coisa assim que é uma paixão, né? Eu dei aula de história na escola Rui Barbosa, depois eu fui trabalhar na prefeitura e lá eu fui incumbido de participar de um projeto social que envolvia adolescentes carentes da cidade, e a minha função era a história de Pedro Leopoldo. Então, a partir daí, né, eu comecei a pesquisar, e apesar de não ter nascido em Pedro Leopoldo, eu fiquei ainda mais apaixonado pela grandiosidade que é a história da nossa cidade. E aí eu fui descobrindo coisas, né? Falei, gente, né, como que as pessoas não sabem isso? E eu procuro exatamente isso que você falou, né? Você falou que ficou encantado. Essa semana eu recebi lá na Praça da Estação, né, o local onde eu trabalho, um grupo de estudantes da Escola São José. E fiz a explanação sobre a nossa história, e a professora que estava organizando me mandou um retorno. Ficamos encantados com a maneira com que você, né, conta a história de Pedro Leopoldo. Gente, é fácil, porque é apaixonante a história da cidade, né? A gente está num município onde a história de Minas praticamente começa, né, que é a Quinta do Sumidouro. Né? Então você tem a história ali do Fernão Dias, do Borba Gato, né? Sem Quinta do Sumidouro praticamente não teríamos Minas Gerais, né? O Fernão Dias vai, estabelece ali naquele local, né? E os fatos que vão se sucedendo vão contribuindo muito, né, para surgir as Minas Gerais que nós conhecemos hoje.
E aposto com você que tem pessoas na região, talvez até na própria cidade, que ainda não foi lá para saber de coisas. Por exemplo, eu vou deixar aqui aguçar a curiosidade do pessoal. Sim. Como é que o Fernão Dias viajou? É interessante demais sim. aquele instrumento em que ele viajou, Sim. né? Você sabe o que eu tô falando, mas Sim. eu nem vou falar o que é para Sim. deixar o pessoal curioso para querer ir lá. Então, gente, então nós vamos deixar isso em aberto para que as pessoas vão até lá para conhecer. Então tem toda uma história envolvendo essa caminhada do Fernão Dias até lá, a chegada, a permanência dele, né? É o local onde ele viveu mais tempo dentro do território mineiro, é a Quinta do Sumidouro, é o local onde ele vai falecer, né? Ele morre na Quinta do Sumidouro, dali o corpo é transportado de volta de onde ele saiu na cidade de São Paulo. Então, gente, tem muita coisa, né, que envolve a nossa história. Depois vai nascer o Centro de Pedro Leopoldo, né, com o Antônio Alves, que você falou, que é uma coisa maravilhosa a história dele com o Pedro Leopoldo, né, essa junção, essa parceria entre os dois, né, e hoje a gente chega no centro da cidade, um local que antes era só uma fazenda, né? E a gente vê aquela cidade pungente, cheia de cultura, cheia de vida, cheia de energia, que nasce, né, desse encontro, dessa parceria entre Antônio Alves Ferreira da Silva e Pedro Leopoldo da Silveira. As pessoas precisam conhecer essa história com mais detalhes, né? E uma outra coisa que eu abordo muito na nossa cidade é a questão da nossa arqueologia e da paleontologia da região. Né? Eu acho que aí eu tenho uma participação bem interessante, porque eu fui descobrindo coisas que, a princípio, nem eu mesmo acreditei que aquilo pudesse ser verdade. Né? A respeito da passagem do Peter Lund, né, aqui no nosso município, ele visita várias cavernas, faz o trabalho dele de escavações, então ele encontra uma quantidade muito grande de fósseis na nossa cidade, e alguns dos fósseis que ele encontra é a primeira vez que aquela espécie, né, de animal extinto é encontrado em todo o mundo. Então é fantástico, né? Você descobre um tesouro, uma grandiosidade que a maioria das pessoas não tem conhecimento, e por a gente não conhecer, a gente não valoriza. Então você está colocando com isso que foi uma descoberta, né? Um trabalho de pesquisa, de descoberta, e você trouxe novidades, né, para Pedro Leopoldo a respeito de coisas que não se tinha conhecimento. Isso. Né? Eu vou citar duas coisas entre essas que eu acho que são relevantes. Né? Uma das coisas é a questão do local de descoberta do fóssil da Luzia. Então, quando a gente entrava na internet, era quase que unânime constar como a Luzia, né, que é o fóssil humano mais antigo hoje, né, encontrado na América do Sul. Que foi aqui, né? O que constava antes era que era em Lagoa Santa. Uhum. Então, nesse princípio de pesquisa que eu fiz para dar essas palestras e aula para aqueles adolescentes, o que eu descobri? Né, que todo o local que eu via, todas as pesquisas que eu fazia, citava somente Lagoa Santa, inclusive o Museu Nacional, onde o fóssil da Luzia está depositado. Então, eu falei, gente, o Museu Nacional é a principal fonte de informação a respeito da Luzia para o mundo inteiro. Né? E eles estão citando, né, o local de descobrimento errado. Uhum. Aí pedi autorização ao secretário de Cultura da época, o Daniel Jack, né? E ele, muito agitado, quando eu falei com ele que eu queria entrar em contato com o museu, ele olhou para mim daquele jeitão, né, bem expansivo dele, mete o pau, Serafim. Eu falei, deu carta branca, então vamos mandar brasa. Uhum. Entrei em contato com o museu, com várias referências de paleontólogos, arqueólogos, né, a respeito do fato da Luzia ter sido descoberto em Pedro Leopoldo. Passou 3 meses após eu entrar esse contato, eu recebo um retorno, né, um e-mail que eu tenho lá registrado, inclusive, do museu, dizendo o seguinte: senhor Ricardo Serafim, analisando o material que o senhor nos enviou, e depois de pesquisa que nós mesmos fizemos,
chegamos à conclusão que o senhor está correto. Olha aí, Né? rapaz. Realmente, Luzia é de Pedro Leopoldo e nós vamos mudar essa informação aqui no site. Nós estamos devendo uma estátua de Ricardo Serafim Não, gente, nem no tanto. centro de Pedro Nem Leopoldo tanto. por essa descoberta. Nem tanto. Mas vamos dizer assim, aí o que ocorre, né? Passado alguns meses, eles estiveram aqui conosco num evento que eu estava também participando como um dos organizadores pela Secretaria de Cultura, que foi o Dia de Luzia. E eu havia pedido ao museu, a gente já estava num relacionamento muito bacana com o pessoal do museu, que eles nos trouxessem, nos dessem um presente, uma outra réplica da reconstituição da face da Luzia. Eles falaram que aquilo não tinha jeito. Mas no dia do evento, tinha uma equipe deles aqui, eles vieram com a caixa, abriram a caixa, né, e não tinha realmente a reconstituição da face, mas era uma réplica do crânio da Luzia. Uhum. Né? E aí, gente, aconteceu, né? Isso foi no dia 14 de junho de 2018. Quando chega no dia 2 de setembro, aconteceu aquela fatalidade que foi um incêndio, né, Lá no Rio de Janeiro. que atingiu o museu lá no Rio. Isso foi no domingo à noite. Você deve ter ficado com o coração. Gente. E a partir daquilo ali, assim, as pessoas me contavam na rua, que já me conhecia, né, o trabalho que eu realizava nessa área. A primeira pessoa que eu pensei quando aconteceu o incêndio foi você. Falei, meu Deus do céu. Eu ouvi isso durante um bom período. Mas aí, na segunda-feira de manhã, né, o que ocorreu? A Globo, a Band, veio todo mundo atrás. Por quê? Era a única réplica do crânio da Luzia que tinha em Minas Gerais. Estava na cidade onde ela havia sido descoberta. Então, né, eu achei aquilo assim, um fato bastante relevante. Né, e que chancelou a sua descoberta. Isso. Na verdade, não é uma descoberta que eu fiz. Né? Foi algo que eu trabalhei para que se tornasse evidente. Foi uma correção que fosse feita. Né? Agora, uma outra descoberta, essa aí eu considero que é praticamente uma descoberta, foi a questão de um fóssil encontrado pelo Peter Lund. Eu estava fazendo essa pesquisa, né? Aí o que ocorreu? Eu achei escrito em algum lugar assim: Peter Lund encontrou em uma caverna na região de Lagoa Santa o fóssil de um felino grande, que ele deu o nome de Smilodon. Ô Charles, você que é, né, G, tudo que é da nossa geração, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Meu amigo, foi um soco do Mike Tyson. Né? Para as novas gerações que nem ouviram sobre o Mike Tyson, ele era um boxeador lá dos anos 80 e o peso pesado, ele entrava no ringue, a gente perguntava em que round o adversário ia cair. Sim. Porque ele vencia todas as lutas, um soco dele era uma coisa que realmente, né, derrubava o adversário. Então, na hora que eu li aquilo, foi um soco do Mike Tyson. Falei, não, gente, isso aqui não é possível. Porque o nome Smilodon é um nome científico de um felino. Sim. Eu falei, eu sabia o que era. Falei, não, isso aqui só pode estar errado. Isso não pode, não é possível. Né? Primeiro, eu acho que esse animal nunca viveu aqui. Né? Se vivesse, é claro que a gente ia saber disso. Como? Como pode uma coisa dessa? Né? Falei, não, isso está errado. Eu fiquei esbravejando um tempão. Falei, esse cara deve ter bebido alguma coisa. Né? Escreveu ali, a editora comeu mosca, publicou. Isso não pode ser real. Né? Aí depois de algum tempo eu parei e falei assim, espera aí, né? Nós estamos no Brasil, muitas vezes a informação não chega, deixa eu pesquisar isso a fundo. Aí eu fui atrás de livros, fui atrás de museus, conversei com paleontólogos, né? E a conclusão, o cara que estava certo, gente. Eu estava totalmente errado nesse caso. Ao contrário do caso da Luzia, né? Que eu estava correto, esse aí eu estava totalmente errado. E aí, gente, o que é o Smilodon? Odon é dente e Smil é sabre. Então, de repente eu descobri, né, que o tigre dente de sabre, né, existia no Brasil, foi o Lund que achou, ele é que deu o nome, e era em uma caverna na região de Lagoa Santa. Gente, é impactante demais, né?
Por quê? Né? Entre todos os animais que você vê em filmes da Era do Gelo, 2 vão aparecer em quase todos os filmes. Sim. Né? Que é o mamute e o outro é o tigre dente sabre. Ele é o predador símbolo da Era do Gelo. Como o T-Rex, né? O Tyrannosaurus Rex, é o predador símbolo entre todos os dinossauros. Nos animais, nos mamíferos, né? da megafauna extinta, o predador mais temível, né? Que pelo menos a gente vê nas mídias, é o dente de sabre. De repente, é da nossa região, gente. É bom Agora, demais deixa eu isso. te fazer uma pergunta, Ricardo, que eu estou aqui me coçando para fazer a pergunta, mas estou gostando tanto de te ouvir que eu esperei. Por favor. Deixa eu te fazer essa pergunta, que é uma curiosidade. Porque naquele tempo, Pedro Leopoldo, me parece, e você me corrige se eu estou errado, Pedro Leopoldo e Lagoa Santa era só uma região só pertencente a Santa Luzia, não é isso? Isso. Será que é por causa disso que houve esse conflito de informação? Pode ter sido isso? Você fala com relação a Luzia ou com relação ao Esmilodon? Com relação à Luzia, né, de mencionar que era em Lagoa Santa. Tá. Quando, na Não, verdade, com relação a ser em Lagoa Santa, há uma justificativa plausível. Uhum. O que ocorre? O Peter Lund, né, ele veio para a nossa região aqui, voltou ao Brasil na sua segunda viagem em 1833 e não retornou mais à Europa. Ele ficou até 1880, ele faleceu, né, aqui e está sepultado, né, em Lagoa Santa. Então, ele passou a residir a partir de 1865 em Lagoa Santa. E as descobertas dele, ele enviava, né, aquele material para a Europa, ele fazia vários trabalhos científicos e sempre citando a cidade onde ele morava, que é Lagoa Santa. Então, mundialmente, vamos dizer assim, ficou conhecido mundialmente como o sítio arqueológico de Lagoa Santa. Que ele sempre se referia à Lagoa Santa. A Lagoa Santa. Mas esse sítio arqueológico Lagoa Santa, ele, vamos dizer assim, abrange vários municípios além do próprio município de Lagoa Santa. Então você vai ter Pedro Leopoldo, você vai ter Matozinhos, você vai ter Confins, você vai ter Prudente de Moraes, Funilândia. Então existem vários municípios que têm achados arqueológicos importantes e que, na hora que você vê na literatura, quase todos estão sendo citados como Lagoa Santa, né, como Lagoa Santa. Maquiné também foi ele que descobriu? Não, Maquiné havia sido descoberto uns 7 anos antes. Tá? Mas o que ocorre? Tinham descoberto a caverna e ele, né, é convidado por um outro dinamarquês que vivia aqui na época, chamado Peter Clausen. Ele é convidado para ir até lá. Né? Ele não veio a Minas Gerais em busca de fósseis, ele veio fazer um trabalho na área da botânica, conhecer as plantas do Cerrado, e quando ele descobre, através do Clausen, que havia fósseis na região, ele então vai até as cavernas. E a segunda caverna que ele vai é a Maquiné. Então, a descrição que ele faz da Maquiné nos livros dele, né, é uma coisa encantadora. Ele diz que era um castelo de fadas. Né, que ele nunca tinha visto algo tão belo numa construção humana, né, do que ele viu lá dentro. E é lá que ele vai encontrar, nas escavações, o primeiro fóssil de um animal extinto, que era uma preguiça muito parecida com aquela do desenho A Era do Gelo, que é aquele carinha que apronta muito, que é o Cid. Né, Mas que é o Cid. Essa preguiça era grande mesmo, do jeito que está lá na rodoviária de Lagoa Santa? Ah, sim. Não, hoje ela, na verdade, uma pequena correção, ela não está mais na rodoviária. Ela está no Museu Peter Lund, ao lado lá da Gruta da Lapinha. Tá. O que ocorre? Na época da Era do Gelo, período pleistocênico, nós tínhamos dezenas de animais, de preguiças, né? Dezenas de espécies de preguiças que eram terrícolas. Então, o porte delas era tão grande que não dava para elas ficarem em cima de árvores, como são as preguiças de hoje. Então, o que ocorre? O Lund achou 5 espécies diferentes. A primeira é essa que eu citei, mais ou menos o tamanho do Cid. Aqui em Pedro Leopoldo ele achou 2 espécies,
né, que é a Catônicas e a Valgips, uma pesando cerca de 500 quilos, a outra calculada aí em cerca de 700 quilos. E o Lund foi tão abençoado, né, que eu acho que foi uma benção mesmo, porque no meio de dezenas, o cara acha 5 espécies. E uma dessas era a maior de todas as preguiças que já existiu. Né? Muita gente acha que ela chama megatério, não. A megatério está em segundo em tamanho, o peso era semelhante, que ela era mais robusta, mas em comprimento, né? Que quando você pega do focinho até a ponta da cauda, as preguiças todas tinham caudas naquela época, é a maior delas. Ela chegava a medir cerca de 6 metros de comprimento e ela chegava a pesar cerca de 4 toneladas. Então era realmente... Era realmente um gigante. Tem gente que não acredita, não. Muitas pessoas já falavam, não era isso não. Não, era um gigante. E, por exemplo, pessoa que quiser tirar a dúvida a respeito, vá ao Museu da PUC, né? O nosso querido professor Cartelli, né? Ainda é curador lá, e eles têm lá uma réplica da Eremotherium. Né? Entre outras preguiças, você vai ver a réplica completa da Eremotherium, do fóssil dela, do esqueleto. Aí você vai ter realmente o tamanho da grandiosidade que era esse animal. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Me permite? Claro. Parece que você ia fazer alguma pergunta para ele. Fica à vontade. Fazer, depois eu faço. Não, fica à vontade. Você já pensou em publicar algum livro sobre isso? Olha, eu estou sendo muito cobrado a esse respeito, né? Quem sabe vai ser o primeiro livro da Capela? Uai, vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar. Rapaz, nós temos que ter isso aí. Vamos trabalhar. Tem muita informação interessante. Eu estou pensando até numa forma de um roteiro, né? Seria mais ou menos dentro daquela... Posso ser seu editor? Opa, olha o compromisso. Vamos trabalhar nisso, sim. Né? E é interessante, assim, pensar que de repente, ligando assim, nós fizemos um podcast com Aloysio Vilaça, e ele falou sobre a questão de servir, né, do trabalho social, e de certa forma você serve também a comunidade através disso, né, que você passa informação tanto para crianças como para adultos, da palestra, e traz informação, e aquilo que você falou no início, que às vezes encanta as pessoas. Isso é muito importante também, levar conhecimento, que também é um papel da capela. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso é uma coisa que tem a ver com... né, ser professor, a função do professor é levar o conhecimento. E em história, né, se você não procurar fazer isso de uma maneira bem dinâmica, fica muito maçante para o aluno. Então, eu já vi pessoas falando assim, eu não gosto de história porque eu acho, né, eu não gosto de pensar no passado, né, e a maneira com que é posta, se for só tópicos, né? Se você não transportar a pessoa para aquela época que você está dando a aula, ela não consegue ver aquilo, né, de uma maneira assim, cativante. Então, a ideia realmente é cativar o ouvinte. Né? Eu recebo muitos grupos de turistas na cidade, a maioria visita a cidade por causa do Chico Xavier. Né? Eles vêm aqui, aí muitas vezes chega em algum local, está fechado porque só abre de quarta a domingo, eles vão até a Praça da Estação, então eu abordo os outros temas, as outras coisas que Pedro Leopoldo tem e que muitas vezes aquele visitante não está sabendo. Né? Essa questão que você falou a respeito do próprio Antônio Alves e do Pedro Leopoldo, a história da Quinta do Sumidouro, gente, é maravilhosa aquela história, né? Uma coisa que já me veio à mente de escrever um livro, um romance, Quinta do Sumidouro, com todos os fatos que ocorreram ali, né, de uma maneira assim, pegando o pano de fundo da realidade dos fatos que aconteceram, mas com personagens, né, que a gente pode colocar ali dentro da história. E a outra coisa, né, é esse encantamento da nossa questão da arqueologia, da paleontologia. Você tem o fóssil humano mais famoso das Américas dentro do seu município. Você tem pinturas rupestres em vários pontos da cidade, achados, né, de instrumentos de pedra lascada, de cerâmica indígena, e você tem uma megafauna fantástica.
né? Nós não temos só o dente de sabre, que foi o primeiro fóssil descoberto no mundo, né? É da Gruta do Baú, do nosso amigo Zé Celso, né? Eu tenho uma admiração pelo trabalho que eles fazem ali naquele local, né? O Zé Celso, a Natália, o Otávio, né? Eles estão fazendo um trabalho assim, incrível. O local hoje, ele é exemplo para o Brasil com as questões do cuidado do meio ambiente, né? com relação a sítios arqueológicos em propriedade privada, né? Ele conseguiu assim, aprovação em tudo que fez, né? E faz aquilo com muito louvor. Então, assim, quando eu conto a história de Pedro Leopoldo, eu incentivo a pessoa a não só ouvir a história, mas a ir nos locais aonde os fatos aconteceram, né? Está presente na Quinta, está presente no Parque do Sumidouro, está presente na Gruta do Baú, né? E hoje... Desculpa. Pode falar. E hoje também parece que existe um interesse muito grande por parte da prefeitura de incentivar o turismo, não é isso? Isso. Essa gestão parece que abraçou realmente essa causa, né? A gente vê que eles têm essa visão. Uma das coisas fantásticas que estão acontecendo agora, né, com esse momento com o Emiliano, né? O Matheus Utz estão à frente dessa área. O prefeito e o secretário. O prefeito e o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, que é o Matheus, né? Uma das coisas assim, muito interessantes é que nós estamos com 2 projetos, né? Um na Câmara aqui de Belo Horizonte e outro na Assembleia de Minas. Na Câmara de Pedro Leopoldo. Desculpa, né? Eu viajei aqui, gente, na Câmara de Pedro Leopoldo, né? Então, os 2 projetos, qual que é o objetivo? Um é fazer de Pedro Leopoldo a capital da paleontologia em Minas Gerais. E o segundo é fazer do tigre-dente de sabre o animal símbolo da Era do Gelo em Minas. Uhum. Bom, se os 2 projetos forem aprovados, né, isso vai trazer uma visibilidade muito grande para a nossa cidade. Uhum. E isso vai trazer um impacto positivo. Qual o impacto positivo? É geração de emprego e renda através do turismo. Mas é uma caminhada que nós temos que fazer, né? Nós temos que preparar a nossa população para receber bem esse turista que vai chegar, né? Nós temos que ter pessoas preparadas para ser guias turísticos, né? Nós vamos ter que criar mais hospedagem dentro da cidade, né? Abrir outros hotéis. Então vai movimentar a cidade de uma forma positiva. Positivo. E, né, ao mesmo tempo, a gente deve criar uma parceria com as cimenteiras, entender que as cimenteiras estão lá, elas estão gerando emprego, as pessoas que trabalham lá geralmente têm um bom salário, né? As cimenteiras, elas geram impostos, então, ao invés de vê-las como um problema, né, para essa questão, é ver como parceiras, Uhum. né? Porque eles trabalham com algo que a sociedade tem uma demanda, né? Que eles atendem uma demanda da sociedade e eles trazem também muito benefício. Então, as 2 coisas podem andar junto. Não precisa ser antagonista, né? Um tentando atrapalhar o outro. São parceiros. Todas essas empresas que nós temos aqui em Pedro Leopoldo, eles já têm áreas que foram áreas de reserva que a lei obriga a ter. Então, já tem sítios arqueológicos tombados dentro das empresas. Qual que é a sugestão? É usar esses sítios para visitação sem afetar, né, o trabalho desenvolvido pelas empresas. Né? As 2 coisas podem trabalhar junto. É o meu entendimento, eu acho que a parceria que a gente tem que criar em Pedro Leopoldo. Eu acho que a gente poderia também ficar o dia inteiro aqui conversando. Nós vamos ter que fazer um outro podcast com o Ricardo também. Então, e se tratando de a capela, ele falando, eu percebo que dentro do nosso projeto, do Saraus, temos também História e arqueologia, história de Pedro Leopoldo, através de Ricardo Serafim. Né? E essa história toda e essas descobertas todas, ela não tem a ver só com a cidade de Pedro Leopoldo, mas com o mundo. Sim. Porque tem informações mundiais, que é de interesse mundial. Não é verdade? Verdade. Então, ou seja, veja bem a riqueza que tem na cultura da cidade de Pedro Leopoldo e que está sendo, de certa forma, negligenciada por nós mesmos. Então, nós precisamos tomar frente disso e botar isso para o mundo saber. Sim. Eu sou cristão.
né, cristão protestante, evangélico, e eu creio que Deus, né, é que guia a humanidade, né, que está à frente de tudo. Gente, não é por acaso que esses fatos, esses fósseis foram descobertos aqui, não é? Então, é um presente de Deus para os moradores de Pedro Leopoldo. Sim, com né? certeza. Então, a gente ver isso com esses olhos, entender que é um presente. O que nós vamos fazer com esse presente? Né? É a pergunta a ser feita. Né? E vamos trabalhar para que isso gere melhoria da qualidade de vida do cidadão através de emprego, geração de renda, né, que muitas pessoas venham visitar a nossa cidade. E já que você é um cristão, nós todos aqui somos cristãos, Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá, então, é lógico que ele estava falando acerca dele mesmo, né? Sim. Ele é a verdade, mas nós sabemos que você acabou de nos passar também algumas verdades que precisam ser reveladas ao mundo, dessas descobertas maravilhosas, né? Desses conhecimentos, né, que você tem aí, que pode ser passado para as gerações que estão vindo, para as gerações que já estão indo, Sim. e para a humanidade, que são informações de muita relevância. Ricardo, estou muito assim encantado, né, de novo de te ouvir. Você fala de forma assim muito gostosa de ouvir, né? Então acredito que seus alunos também devem gostar muito de te ouvir. E nós precisamos trabalhar com esse livro aí o mais rápido possível. Bom. Eu estou me colocando à disposição. Eu acho que pode ser o primeiro livro a ser publicado da Capela, né? A Capela publicar esse livro aí o mais rápido possível. Vamos trabalhar. Eu estou à sua disposição, né, como editor, e aí a gente sentar, começar a ver, já começar a trabalhar esse material aí e publicar esse livro quanto antes, porque esse livro ele pode ser distribuído nas escolas de Pedro Leopoldo e do mundo. Sim. Né? Sim. Depois vão ter escolas de outras línguas que podem traduzir esse livro, porque tem informações mundiais e são informações valiosíssimas, né? Para as faculdades. Sim. Faculdades de história, sim, faculdades de arqueologia, sim, né? Como de repente uma referência bibliográfica, né? Então, ou seja, nós precisamos fazer isso o quanto antes. Se você topar, nós já vamos começar já. Ué, então, gente, estou assumindo um compromisso sério aqui. Então, né? nós vamos fazer isso, né? Nos cobrando isso aí. Vai ser bom, vai ser legal. Okay. Você já escreveu algum livro? Não. Então vai ser o primeiro. Vai ser o primeiro. Eu vou ter o privilégio de ser o editor do primeiro livro do Ricardo Serafim. Outra coisa, você disse que não nasceu em Pedro Leopoldo, mas a sua família é da região, né, de Pedro Leopoldo? O que ocorre é o seguinte, né? Nós viemos para cá tem 22 anos, né? Viemos eu e G, os 3 filhos. Porque Cláudio Serafim é seu primo. E aí, quando eu chego aqui, né, eu conversando com uma tia lá em Belo Horizonte, falei, Ricardo, você tem um monte de primo aí, meu amigo. E todos ligados diretamente, são todos ligados, não é aquela coisa, são parentes um pouco mais distantes, mas ligados à mesma árvore, mesma árvore do vô. Isso, do meu avô Tunico, né? Era irmão do Adélio, né? Adelino Serafim, que é do bairro Magalhães. Então, né, há um parentesco direto, né? E eu fui muito bem acolhido pela família, né? Aqui de Pedro Leopoldo. A família Serafim daqui, né? E hoje, né, apesar de não ter nascido aqui, né, a cidade me agraciou com o título de cidadão pedro-leopoldense. Então, né, hoje eu sou pedro-leopoldense também. Né? Sou pedro-leopoldense também, é uma honra, né, ser um cidadão dessa cidade. Então, nós estamos encerrando. Eu disse no início, né, antes da nossa conversa, bom, vamos fazer uma coisa de uma forma bem, que não pareça, né, bem profissional, vamos dizer assim, uma vez que nem somos, mas enfim, mas eu preciso deixar aqui também o meu relato como esposa desse homem há quase 42 anos e falar realmente dessa paixão que ele tem pela história, né, e tanto de aprender como de transmitir para as pessoas. E uma vez que nós falamos aqui tanto a respeito da Bíblia, confessamos, né, a nossa fé, dizer também que é uma bênção para a nossa família, para a comunidade, para a sociedade, ter uma pessoa tão interessada em
levar, né, a história, promover a história de Pedro Leopoldo. Eu acho uma bênção. E também deixar para você que está nos assistindo essa fala. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua competência, acredite em você. Ontem, um dia desse, no meu programa de rádio, eu falava a respeito do goleiro da seleção de Cabo Verde, que aos 40 anos de idade, agora, né, foi pela primeira vez convocado para a seleção nacional, a seleção do país dele, e fez um feito histórico que foi parar a Espanha, né? Eu falei, Cabo Verde não fez nenhum gol, mas a Espanha também não fez. E só aconteceu porque ele acreditou na competência, no valor dele e no que poderia vir a acontecer. Então que você também, que está nos assistindo, nos dando o prazer da sua companhia, como eu falo sempre no meu programa de rádio, acredite também na sua competência, acredite no seu talento e não deixe o seu talento enterrado. Eu queria com isso agradecer demais a sua participação, dizer que foi uma honra ter você aqui nesse podcast. Muito obrigado, Ricardo. Volte mais vezes. É um prazer, né? E eu sinto honrado de estar participando aqui com vocês. Então, até a próxima. Até a próxima, pessoal.